Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, Deus vivo. A você que me assiste pelo YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você também que assiste pelo Facebook, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente, que o Deus vivo abençoe poderosamente a sua vida e também a todos da sua casa. Muita paz e muita luz a você e a todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo. Hoje é sábado, dia 1º de outubro, mais um mês, Já se foi setembro, agora estamos em um novo mês de outubro, caminhando para o final de 2022. Como será 2023, hein? 2023 é logo ali. E hoje, por ser dia 1º de outubro, nós estamos dando início ao mais novo propósito de oração. Venha o teu reino. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é reino de paz, é de alegria, de justiça. Mateus capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E nesse propósito, nós estaremos orando e também jejuando para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus venha se cumprir na vida de todos. Por isso eu quero convidar a você a pegar uma folha de papel em branco. Pega uma folha de papel em branco, tá bom? Pega uma caneta. Eu já vou te dar instruções de como você participar desse propósito. Glória a Deus. Você que me assiste pelo YouTube, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações de quando eu postar vídeos aqui pelo canal Denison Souza. Já deixa aí o seu like, o seu joinha, isso é muito importante. É importante que você deixe o seu like, é importante que você curta os vídeos, para que assim a plataforma venha recomendar esse vídeo para outras pessoas. Você que me acompanha pelo Facebook, tem a opção de você me seguir e também a opção de você ativar o sininho para que você possa receber notificações de quando eu entrar ao vivo aqui pelo Facebook Denison Souza. Quero pedir a você que já prepare uma garrafa com água. Prepare aí uma garrafa com água. Peço a você também que prepare também um azeite, tá bom? Se você não tiver azeite, pode ser óleo de cozinha. Prepara peças de roupa. Prepara aí peças de roupa. Prepara também chave de casa, chave do carro, chave da moto, carteira de trabalho, currículo, tá bom? Foto dos familiares, causas na justiça, papéis de causas que se encontram na justiça. Prepara também currículo, carteira de trabalho, enfim, deixa tudo separado aí para que nós possamos consagrar a Deus no final do clamor. Glória a Deus. Eu quero nesse momento já estar invocando ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso em seu favor. Por isso, se possível, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos clamar ao Senhor em cima desta palavra aqui, Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Então nós vamos, nesse momento, clamar para que o reino de Deus venha se cumprir, venha sobre nós. Se possível, curva a sua cabeça, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, esvazie a sua mente. Pense só em Deus agora. Pense somente no Senhor nesta hora. Vamos falar com Deus. Tudo aquilo que eu falar diante do Senhor, você estando de acordo, em concordância, você vai dizer amém, assim seja, eu tomo posse. Pois bem, vamos orar. Meu Deus, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, eu uno a minha fé com a fé desta pessoa. E nós queremos, meu Deus, em uma só fé, clamar ao Senhor por resposta.
Mas antes, meu Deus, nós queremos fazer a oração modelo, a oração que teu Filho Jesus Cristo nos deixou como modelo, a oração do Pai Nosso. Por isso oremos nesse instante. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. E o Senhor venha, meu Deus, venha nesse momento cumprir a tua boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas. Quantas são as pessoas, ó Pai, que estão com as suas vidas infelizes, com a vida infeliz? Quantos são aqueles que precisam, meu Deus, da manifestação da tua presença, do teu reino? Quantos são aqueles que necessitam, ó Pai, que a tua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra? Então nós queremos, meu Pai, que nesse momento o Senhor venha se compadecer. O Senhor é grande em misericórdia e bondade, e nós clamamos a Ti, para que o Senhor venha com a tua misericórdia, com a tua bondade, fazendo com que a tua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra em todas as áreas da vida dos teus filhos. Existem pessoas que solicitaram oração, meu Deus, pelo Messenger, pessoas que solicitaram oração pelo WhatsApp, lá pelo Instagram, pelo YouTube. E eu quero, meu Deus, que nesse momento o Senhor vá de encontro a cada pessoa que solicitou oração. E nesse momento o Senhor venha, meu Pai, manifestar o teu poder. O Senhor disse na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes das quais não sabe. Então manifesta agora o teu poder, meu Pai. Tenha misericórdia, se compadece, estenda a tua mão nessa hora, meu Deus, para resgatar, para salvar, para dar o livramento. Sim, meu Deus, que venha o teu reino de paz, o teu reino de alegria, o teu reino de justiça. Faz justiça nesse momento na vida dos teus filhos, pessoas que estão doentes, acamadas, pessoas que estão em um leito, pessoas que estão dependendo, meu Pai, de medicamentos, pessoas que se encontram dependentes para viver de aparelhos, pessoas que estão entre a vida e a morte. Estenda a tua mão nessa hora, meu Deus, para curar, para libertar, para dar saúde plena, saúde perfeita. Estenda a tua mão nessa hora, meu Pai. Se compadece desse momento dos teus filhos. Atende o clamor do necessitado, atende o clamor do aflito, do angustiado, daquele que está sem esperança, sem expectativa de dias melhores. Tu és o Deus de toda esperança. Está escrito na sua palavra: bem-aventurado, ou seja, muito feliz, é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então aqueles que têm depositado no Senhor a confiança, têm tido confiança, têm tido esperança em Ti, meu Pai. Que o Senhor venha fazer com que aquilo que os Teus filhos almejam venha se cumprir, que venha se cumprir de maneira literal, que venha se cumprir de maneira total. Então, meu Deus, eu peço nesse momento pelos enfermos, pelos doentes, pelos acamados, estende a Tua mão nessa hora para curar, meu Pai. Faça com que a Tua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra sobre a vida dos enfermos, pessoas que estão doentes, pessoas que estão com enfermidade nos olhos, ou nos ouvidos, ou, meu Deus, no pulmão ou no coração, problemas arteriais, problemas de pressão, pressão alta, pressão baixa, pessoas que estão com problemas de coluna, pessoas que estão com problema, meu Pai, sim, com problema, com enfermidade do sangue. Vai curando nessa hora, vai curando nesse instante, meu Deus.
Cura da enfermidade na carne, sim, feridas que não se fecham, que não cicatrizam. Faz a ferida se fechar, meu Pai. Faz a ferida se fechar, faz a ferida cicatrizar. Xarabaçorere cantalabassuri cantalamais. Estenda a tua mão nessa hora para curar, meu Deus. Elabaxarabassuri cantalabaçorere cantalamais. Estenda, meu Pai. Cura a enfermidade nos ossos, cura a enfermidade no sangue. Sim, cura da AIDS, cura do câncer, da leucemia, da hepatite C, A e B, do bico de papagaio. Oh, lama xarabassuri canta lá mais, vai curando. Ah, meu Deus, vai curando nessa hora, enquanto eu estou com a minha mão estendida, meu Deus. Vai fazendo a tua obra. Teu filho Jesus Cristo, ele disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então manifesta o teu poder nessa hora, manifesta a tua glória nessa hora, realizando o sobrenatural. Está escrito na sua palavra que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então salva nessa hora, resgata nesta hora, que do alto da cabeça à planta dos pés, que haja perfeita saúde em nome de Jesus, sobre a vida de todos que solicitaram por cura física, pessoas que solicitaram por cura também, meu Pai, cura na alma. Existem pessoas com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, com desejo de suicídio, com vontade de sumir, pessoas que têm visão de vultos, audição de vozes, pessoas que não conseguem dormir à noite, pessoas que têm pesadelos ao dormir. Ah, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, livra do terror noturno, livra da seta que voa de dia. Ah, faz a tua palavra se cumprir, pela qual diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos maus. Então faz, meu Pai, faz a tua palavra se cumprir nesse instante, faz a tua palavra se cumprir nesta hora, faz a tua palavra pela qual diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ah, meu Deus, faz essa palavra se cumprir sobre a vida deste homem que participa deste clamor, faz esta palavra se cumprir sobre a vida desta mulher que participa deste clamor, faz, meu Deus, o teu poder se manifestar agora. Vem com o teu governo, vem com o teu reino de paz, de alegria. Ah, meu Deus, no lugar de tristeza profunda, que haja, meu Deus, alegria, que haja paz, que haja, meu Deus, a presença constante e permanente do teu Santo Espírito. Eu peço nesse momento, meu Deus, vai visitando os lares, visita as famílias, visita, meu Deus, sim, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o filho, a filha, visita, oh Deus Todo-Poderoso, ó Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, Deus bendito, Deus altíssimo, Deus que se compadece do necessitado, Deus que consola o órfão. Sim, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, salva as famílias, entra nos lares e faz, meu Deus, a tua obra por completo, faz a tua palavra pela qual disse cumprir. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então salva com mão poderosa, resgata, meu Deus, das drogas, resgata da prostituição, da bebedice. Cheira, bassuri, canta lá, bassorere, canta lá mais. Sim, meu Deus, vai livrando, vai quebrando as cadeias, que as cadeias sejam quebradas, que as cadeias sejam esmiuçadas pelo poder do Senhor. Salva com mão poderosa, meu Deus, o lar. Sim, o lar deste homem, o lar desta mulher. Restaura os casamentos e relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos entre marido e esposa, entre irmãos. Sim, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que o teu reino, que o teu reino, meu Deus, que o teu reino, que é de paz, de alegria e de justiça, sim, chega até esta pessoa, chega a todos que solicitaram oração.
Visita, meu Deus, aqueles que precisam urgentemente de resposta para a sua vida profissional e financeira. Abençoe, meu Deus, as obras das mãos. Tira a maldição, meu Deus, a maldição, sim, a maldição financeira da vida dos teus filhos. Faz, meu Pai, os teus filhos serem bem-sucedidos, prósperos, cabeça ao invés de cauda. Faz os teus filhos terem muito para dar, para emprestar e não venham pegar emprestado. Faz os teus filhos estarem por cima ao invés de estarem por baixo. Tira do monturo e coloca, meu Deus, os teus filhos em meio de príncipes. Sim, de príncipes, de princesas. Faz, meu Pai, o teu nome ser glorificado na vida de todos. Aqueles que estão fracos espiritualmente, os que se encontram desanimados, não conseguem orar, não conseguem, meu Deus, buscar a tua face como antes. Aqueles que estão tendo dificuldade para se entregar ao senhorio do teu Filho Jesus Cristo, de entregar a vida a Jesus Cristo. Sai daí, espírito maldito! Satanás, é você que tem impedido essa pessoa de se entregar ao Senhor Jesus. Sai daí, espírito. Solta essa pessoa. Solta essa pessoa. Solta essa pessoa agora. Essa pessoa não te pertence mais. Aliás, nunca te pertenceu. Deus, ele é o dono de tudo e de todos. Deus, ele é dono de tudo por direito de criação. Deus, ele é o dono desta alma. Como diz a palavra, minha são as almas, diz o Senhor. Então essa alma, a alma do pai, da mãe, da esposa, do filho, a alma do homem, a alma do homem não é tua não, Satanás. Então larga, larga a alma desse homem, larga a alma desta mulher, larga, espírito de prostituição, espírito de bebedice, espírito sim do vício, espírito das trevas, larga essa vida, a luz poderosa do Deus vivo, faz com que as trevas sejam dissipadas na vida desta pessoa, que essa pessoa venha a ser agora uma pessoa pertencente ao reino da luz, ao reino de Deus, seja nesse momento tocado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor, ele penetra, ele permeia na carne, no corpo, na alma, no espírito. Então seja possessa agora pelo Espírito maior. O Espírito que o mundo não pode receber. Receba o Espírito Santo de Deus. Seja convencido do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, disse Jesus. Da justiça porque eu irei subir aos céus e irei me assentar à direita do poder do Pai. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado, sentenciado. O inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então receba escape, receba livramento. Receba salvação, que todos recebam salvação nesta hora, todos que solicitaram oração sejam alcançados pela salvação do Senhor. Então assim, meu Deus, eu oro pela vida de todos os teus filhos, de todos que solicitaram oração pelo Message, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, aonde tiver, meu Deus, um pedido de oração, aonde tiver uma pessoa, meu Deus, que tenha solicitado oração, visita, mas não só visita não, meu Pai, faz morada constante e permanente na vida de todos. Assim, meu Deus, eu profetizo e determino como um fato consumado para a glória do teu nome, que em todas as áreas, a tua boa, perfeita e agradável vontade já se faz presente em nome de Jesus. Ligado na terra, ligado nos céus, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, diga obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo meu milagre, pela minha bênção, pela minha vitória, em nome do Senhor Jesus. Comece a agradecer a Deus. Já se sinta já curado, curada, restaurado, restaurada, salvo, liberto. Já se sinta já, sabe, totalmente transformado, totalmente, sabe, realizado pelo poder de Deus. O poder de Deus, ele já se manifestou na sua vida.
crê somente e verás a glória de Deus. Glória a Deus. Pois bem, eu quero nesse momento apresentar o azeite e a água. Aliás, vamos apresentar primeiramente a água, né? A água. Vamos apresentar a água. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, coloca virtude, coloca unção, coloca poder. Que quando nós bebermos desta água, que o poder do Senhor seja sobre o nosso corpo físico, como também sobre a alma e sobre o espírito. Assim, meu Deus, nós consagramos pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Senhor, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos beber com fé, deixa eu colocar aqui no copo. Vamos dar 3 goles, tá? Vamos brindar a vida, primeiramente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Pega aí o azeite, você que pôde preparar o azeite, o óleo. Meu Deus, coloca virtude, unção e poder. Coloca unção, virtude e poder sobre o óleo, sobre o azeite dessa pessoa. E quando ela usar, que seja, meu Deus, o teu poder para quebrar o jugo do mal. Está escrito que a unção, ela despedaça o jugo. O azeite é símbolo do teu Santo Espírito. E nós consagramos pela fé o nosso azeite, o nosso óleo. Coloca virtude, unção e poder. E glorifica a ti mesmo e ao nome do teu Filho Jesus Cristo por meio deste elemento. Assim, meu Deus, nós consagramos pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos apresentar também, vamos apresentar nesse momento, tá? Vamos apresentar nesse instante peças de roupa. Meu Pai, coloca virtude, unção e poder sobre o lenço, a toalha de rosto, a toalha de corpo, né? A toalha de rosto, a toalha de banho, a fronha do travesseiro, peças de roupa em geral. Abençoa, meu Deus, também a chave de casa, a chave do carro, a chave da moto, currículo, carteira de trabalho, pessoas que estão sendo apresentadas por meio de fotos. Que o teu poder, meu Deus, alcance a todos por meio desses elementos. Que o teu nome seja glorificado e o nome do teu Filho Jesus. Assim, meu Deus, nós profetizamos e determinamos como um fato consumado, para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim nós consagramos pela fé em nome de Jesus. Glória a Deus, para a glória do Deus vivo em nome de Jesus. Pois bem, eu quero nesse momento meditar um pouco aqui na palavra, né? Venha o teu reino, venha o teu reino. Tem aqui uma referência aqui, Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E aí eu escrevi do lado, né? Vontade boa, agradável e perfeita. Aí temos aqui uma referência do versículo 10, né? Estou em Mateus capítulo 6, versículo 10. Tem uma referência aqui, Mateus capítulo 26, versículo 39. Vamos lá. Mateus capítulo 26, versículo 39. Evangelho de Mateus. Eu estou um pouco gripado, resfriado. O tempo aqui no Rio de Janeiro não está legal, não. Parece que a previsão de tempo bom é para amanhã. Tomara, né? Mateus capítulo 26, versículo 39. Mateus 26, 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E isso é o mais importante da vida de quem quer que seja. Isso é o mais importante. Não seja como eu quero,
mas como tu queres. A palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Está escrito que muitos são os planos do homem, mas a resposta final vem da boca do Senhor. O homem pode fazer muitos planos. O homem pode almejar inúmeras coisas. Mas Deus, como Pai, Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. E Jesus Cristo ele está no Getsemane. E Jesus Cristo ele está prestes a ser entregue por Judas. Está prestes a ser traído pelo seu discípulo Judas. E Jesus Cristo, ao se colocar de joelhos, ao colocar o seu rosto no pó, ele ora dizendo: meu Pai, Deus é o nosso Pai. E como eu disse, o Pai ele sabe o que é melhor para o seu filho. Por exemplo, o pai daqui da terra, ele tem experiência de vida. Quem tem mais experiência de vida, o pai ou o filho? Pela lógica, o pai, né? Pela lógica, o pai tem mais experiência de vida do que o filho. O pai que tem 40 anos e o filho que tem 20, quem tem mais experiência? O pai ou o filho? O pai que tem 50 anos e o filho que tem 25 anos, quem tem mais experiência? O pai. O pai que tem 60 anos e o filho que tem 30 anos, quem tem mais experiência? O pai. O pai sempre vai ter mais experiência de vida do que o filho. Então o pai ele sabe o que é melhor para o seu filho por experiência de vida. Né? Pelo menos essa é a ideia que se tem, pelo menos pela lógica, né? Normalmente é assim, né? O pai tem mais experiência, o pai ou a mãe tem mais experiência do que o filho em relação à vida. É claro que, por exemplo, tem filhos que têm muito mais experiência, já passou por muito mais coisas do que o pai e a mãe. E pelo fato do filho ter passado por muito mais experiências das quais o pai e a mãe não passou, então o filho tem autoridade, vamos dizer assim, autoridade para falar de um determinado tema, de um determinado assunto. Tem filhos que já passou por situações das quais o pai nunca passou na vida. Tem isso, né? Isso também é uma verdade. Mas no geral é assim. O pai tem mais experiência do que o filho. Isso o pai humano. E o pai celestial? O pai celestial, né, o pai humano nem se compara ao pai celestial. E Jesus Cristo, ele chega diante do Pai, e Jesus Cristo ele fala: meu Pai, se possível, o quê? Passe de mim este cálice. Aí eu quero ler a nota de comentário e diz aqui: o que Cristo quis dizer com este cálice tem sido objeto de muita discussão. É duvidoso que Cristo estivesse orando para ser poupado da morte física, pois ele estava decidido a morrer pelo pecado da raça humana. É mais provável que ele estivesse pedindo a isenção do castigo da separação do Pai. E eu acredito também nessa questão, nesse fato. Jesus Cristo queria se ver livre, né, do castigo da separação do Pai. Eu também entendo dessa forma, como diz a nota de comentário. A nota de comentário diz aqui: é mais possível que ele estivesse pedindo a isenção do castigo da separação do Pai, a pena máxima pelo pecado do mundo. Ou seja, por causa do pecado do mundo, Jesus Cristo ficaria separado do Pai. E assim de fato ocorreu. Lá na cruz,
quando Jesus Cristo ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ali, quando Jesus Cristo ele fala esta frase, quando ele declara Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo ali ele pôde sentir a dor da separação. Aqui na terra, quando um filho ele é separado do pai ou da mãe, o filho ele sente. Inclusive o filho, né? Desde berço, desde quando saiu da maternidade, né? Estava ali todos os dias com o pai, todos os dias com a mãe. E aí, repentinamente, é separado do pai, separado da mãe. E aí o filho, ele sente. O filho, ele sente a falta do pai. O filho, ele sente a falta da mãe. E Jesus Cristo, ele sentiu a dor da ausência do pai. Ele sentiu a dor de estar separado do pai. E quantas são as pessoas que estão ouvindo esta palavra, e também pessoas que não estão ouvindo esta palavra, que vivem tal situação, sentindo dor, sofrimento na alma, uma angústia profunda, uma tristeza profunda. E por que isso? Porque a pessoa ela se encontra afastada do Pai, longe do Pai Celestial. Você que está ouvindo essa palavra, você que talvez seja filho pródigo, você que está longe aí da presença de Deus, Deus está falando contigo por meio dessa palavra: filho, filha, enquanto você estiver afastado da minha presença, essa dor vai permanecer. Enquanto você estiver afastado dos meus caminhos, essa dor vai continuar. Mas se você voltar para a minha presença, se você se voltar para mim, essa dor ela vai desaparecer. Você não vai mais sentir dor. Você não vai mais sofrer, porque eu vou estar contigo. Você se encontra separado de mim, diz o Senhor. Mas, se você se reconciliar comigo, se você buscar a minha face, se você buscar pela minha presença, você vai me encontrar. E ao me encontrar, você vai ter a paz que você precisa. Você vai ter a alegria que você precisa. Você vai ter a justiça que você precisa, para a área que você precisa. Você que precisa de justiça para o casamento, para a tua vida amorosa. Você que precisa da justiça de Deus para a tua vida profissional e financeira. Você que precisa da justiça de Deus para a tua vida familiar. O lar já está quase que, sabe? O inimigo está quase destruindo o teu lar, quase fazendo com que o teu lar venha desmoronar. A palavra diz que um reino dividido não pode subsistir, uma casa dividida não pode permanecer de pé. E talvez esteja ocorrendo isso com você. E Deus está falando por meio desta palavra: filho, se aproxime de mim, permaneça na minha presença. Jesus Cristo ele correu com a presença do Pai. Colocou o rosto no pó. Chegou para o pai e disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A vontade de Deus ela é boa. A vontade de Deus ela é perfeita. É agradável, é perfeita. E aí diz aqui a nota de comentário: é mais provável que ele estivesse pedindo isenção do castigo da separação do Pai, a pena máxima pelo pecado do mundo, que ele tomaria sobre si. Cristo pediu que sua morte física fosse aceita como resgate total pelo pecado da humanidade pecadora. Todavia, ele disse ao Pai: não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a oração que você deve fazer todos os dias e que eu também devo fazer. Aliás, eu faço essa oração todos os dias. Todos os dias. Eu intercedo muito pelas pessoas, mas quanto a mim, na maioria das vezes, uma boa parte das vezes, quando eu estou orando a respeito de mim, eu falo: Senhor, eu não quero essa situação,
eu não aceito tal situação, porém que todavia seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Seja feita a tua vontade? Lembrando que a vontade de Deus em relação a Jesus fez com que ele passasse por algo extremamente desagradável. Jesus Cristo ele ficou separado do Pai. Você tem noção disso? Por mais que a gente busque imaginar a tamanha dor que Jesus Cristo ele teve ao ficar separado do Pai, a gente nunca vai ter a total compreensão, ou a gente nunca vai, sabe? É algo imaginável. Imaginável que Jesus Cristo ele passou por causa da humanidade. Por causa da humanidade, por causa de carregar o pecado da humanidade, ele passou por tamanho sofrimento, por tamanha dor. E a maior dor não foi as chicotadas, né, os açoites, o escânio, né, ele foi escarnecido, cuspiram nele, bateram, né, deram bofetadas na cara do Senhor. Mas o que causou mais dor em Jesus Cristo foi o fato de ele estar separado do Pai. Como eu disse, tem pessoas que estão separadas de Deus, longe do Senhor. A palavra fala que o que faz separação entre nós e o nosso Deus, entre nós e o Senhor, são os nossos pecados. São os pecados que nos faz, né, pessoas distantes de Deus. É o pecado que nos distancia de Deus. Jesus Cristo ele sofreu com a dor da separação. Você talvez não tenha sido esbofeteado, talvez você não tenha tomado na cara, né? Talvez você não tenha sido esbofeteado, talvez não tenham cuspido na tua cara, talvez você não tenha tomado uma surra, talvez você não tenha sido açoitado. Ou seja, talvez você não esteja sofrendo fisicamente, mas emocionalmente, talvez você esteja sofrendo com uma tristeza profunda, com uma depressão, com uma angústia. Talvez você esteja vivendo assim. Espero que não. Tomara que não. Mas existem pessoas assim, sofrendo na alma. A pessoa ela é cercada por inúmeras pessoas. Tem o marido, tem a esposa, tem os filhos, tem os que se dizem ser amigos ao seu redor, mas a pessoa ela se sente extremamente sozinha, extremamente desamparada. Sabe? Ela sente dentro dela um vazio existencial. Existem pessoas assim, mesmo tendo o marido, tendo a esposa, tendo os filhos, mesmo tendo muitas pessoas queridas ao seu redor, ela se sente vazia. Ela sente uma dor na alma. E quando a pessoa ela tem essa dor na alma, ela só pode deixar de existir. Essa dor ela só pode deixar de existir se a pessoa ela buscar em Deus a solução. Porque a solução está em Deus. É em Deus que está a solução da depressão, da angústia, da ansiedade, do medo, do desejo de morte, né? Desejo de suicídio. É em Deus que a pessoa ela encontra tudo o que ela precisa, inclusive o que ela precisa para o seu coração, para a sua alma. Paz que o mundo aí fora não pode oferecer. A alegria, a verdadeira paz e a verdadeira alegria que só o Senhor pode oferecer. E claro, né? Justiça. Deus é juiz. Está escrito que Deus ele é o grande juiz de toda a terra. Que um ele abate e o outro ele exalta. Para Deus exaltar, é necessário a pessoa se aproximar dele. É necessário. Está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão poderosa de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Jesus Cristo ele foi se humilhar diante do Pai. Jesus Cristo ele se humilhou debaixo da potente mão poderosa do Deus Pai. E Deus o exaltou.
Jesus passou tudo o que tinha que passar, segundo aquilo que estava já profetizado a respeito dele. Mas houve um tempo esse que foi profetizado pelo próprio Deus, tempo de ser honrado, tempo de ser glorificado. Jesus Cristo ele foi esbofeteado, bateram na cara dele, cuspiram dele, ele foi açoitado. Tamanha foi a dor que ele teve ao carregar os pecados da humanidade na cruz do Calvário. Grande foi o sofrimento de Cristo por nós todos. Mas diz a palavra que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele fez a seguinte declaração: eis que me foi dado todo o poder nos céus e na terra. E aí ele ficou mais 40 dias aqui na terra, após ter ressuscitado, e depois ele ascendeu aos céus. E se assentou à direita do poder de Deus. E diz a palavra que hoje, nesse exato momento, agora mesmo, enquanto eu estou aqui ministrando aqui a palavra, está escrito que o Senhor ele intercede. Ele intercede por aqueles que nele crê. Ele intercede por aqueles que nele depositam confiança, nele colocam a sua confiança. Está escrito que Jesus Cristo ele intercede pelos seus. Lá na glória nós temos Jesus Cristo intercedendo por nós. E aqui na terra nós temos o Espírito Santo. Porque nós não sabemos como orar. Muitas das vezes a pessoa pensa que sabe que está falando o que é certo para falar com o Pai. Mas só o Espírito Santo sabe o que realmente a pessoa precisa. Só o Espírito Santo sabe o que realmente a pessoa de fato precisa para a sua vida enquanto estiver aqui na terra. Então a nota de comentário fala que é mais provável que ele estivesse pedindo isenção do castigo e da separação do Pai, a pena máxima pelo pecado do mundo que ele tomaria sobre si. Cristo pediu que sua morte física fosse aceita como resgate total pelo pecado da humanidade pecadora. Todavia, ele disse ao Pai: não seja como eu quero, mas como tu queres. A seguir, ele entregou-se para sofrer tanto a morte física como a separação espiritual de seu Pai Celestial. Tem pessoas que estão assim, separadas espiritualmente do Pai. Jesus ele sofreu tamanha dor por causa da separação do Pai. A seguir, ele entregou-se para sofrer tanto a morte física como a separação espiritual do seu Pai Celestial, para assim obter a salvação de toda a humanidade. Sua oração foi ouvida, pois o Pai o fortaleceu mediante os anjos para beber o cálice que lhe estava destinado. Lá em Lucas fala dos anjos que vieram e o consolaram. Lucas 22, 42. Vamos lá, Lucas capítulo 22, 42. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Apareceu um anjo do céu e o confortava. Aí eu quero ler aqui, por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 11. A palavra está dizendo que um anjo foi lá e confortou o Senhor Jesus. Agora vamos aqui em Mateus capítulo 4, versículo 11.
Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 11. Jesus Cristo está no deserto. Jesus Cristo passou 40 dias no deserto. E ele passou 40 dias no deserto pela vontade do Pai. O versículo 1, Mateus capítulo 4, versículo 1 diz aqui, ó: então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Que Espírito é esse? Espírito de Deus. O Espírito de Deus conduziu Jesus Cristo até o deserto. Deus, ele nos leva para o deserto. Lembrando que deserto é escola de profeta. Deserto é escola de profeta. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele já deu na lata do demônio. Jesus Cristo, ele já deu na lata do demônio com a palavra. Sempre quando o diabo ele vier para te tentar, vem com a palavra. Parte para cima dele com a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, olha só, então o diabo o transportou. O diabo o quê? O transportou à cidade santa. O diabo transportou Jesus até a cidade santa, é isso mesmo que a palavra está dizendo? Sim. O diabo transportou. O diabo ele pode transportar uma pessoa, para você ver, né? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és, o diabo sempre vai usar esse termo, né? Se tu és o Filho de Deus. O diabo sempre vai vir com essa retórica, com essa fala. Você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Então mostra que tu é filho de Deus. Prova que tu é filho de Deus. O diabo sempre vai querer levar a pessoa a querer provar que é filho de Deus. A provar. O diabo sempre vai querer fazer com que a pessoa venha dar uma demonstração de que ela é filha de Deus. Quer ver uma coisa? Jesus Cristo ele disse assim: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Ao dares oferta, não toque trombeta, não anuncie, ou seja, não queira mostrar para as pessoas o que você está fazendo. Não tenha a pretensão de querer se mostrar. Porque se a pessoa ela faz isso, ela já está tendo o seu galardão, que é o quê? O aplauso dos homens, que é o elogio dos homens. Jesus Cristo ele fala que a pessoa ela deve fazer o bem, por exemplo, ao seu próximo em oculto. Aliás, a maioria dos milagres, das benfeituras que Jesus Cristo ele fez, foi em oculto. Sendo que, claro, né, foi tomando aquela proporção de tantas pessoas sendo curadas, de tantas pessoas sendo libertas, e ele até dizia, não conte para ninguém, mas era a mesma coisa que dizer, conte. E aí ia passando para um, passando para outro, passando para um, passando para outro, quando viu, a cidade inteira já estava sabendo da fama de Jesus, quando viu, o país inteiro já estava sabendo da fama de Jesus, porque foi passando de boca em boca. Ô, conhece Jesus? Já ouviu falar de Jesus? Tem um homem chamado Jesus que ele cura, que ele liberta, sabe? Ele chega e fala assim, demônio, sai dele. Na mesma hora o demônio sai. E aí a fama dele foi o quê? Crescendo, crescendo. Mas Jesus Cristo nunca gostou, sabe? De querer ficar se mostrando. Nunca, 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 nunca. E ele espera isso também dos seus discípulos. Os seus discípulos não sejam, sabe, exibicionistas. Pessoas que gostam de ficar se exibindo. E o diabo sempre vai tentar trabalhar nisso em relação ao ser humano.
O diabo sempre vai tentar levar o ser humano, né, a querer se exibir. Aliás, na rede social tem muita gente que gosta de se exibir, né? Gosta muito de se exibir. E isso é bem típico, né, de pessoas que são influenciadas pelo diabo, né? Pelo diabo, porque é o diabo que quer que as pessoas venham querer se exibir para querer atrair atenção, o quê? Para si. E aí o diabo chegou para Jesus e falou: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra, ela alimenta o espírito. A pessoa precisa depender da palavra. Nesse momento eu estou ministrando a palavra e eu tenho certeza que enquanto você ouve a palavra de Deus, Deus fortalece o teu espírito. Ele fortalece a tua fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Aí o diabo, não se contentando, diz aqui, então o diabo o transportou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito. Você vê, né? O diabo pegou a palavra, viu que Jesus usou a palavra para se defender, e aí o diabo pegou a palavra e distorceu a palavra. O diabo, ele distorce a palavra, até porque ele é o pai da mentira. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado, veja, se prostrado me adorares. Lá no Getsemane, Jesus estava prostrado diante de quem? De Deus, o Pai. E ali no deserto, por 40 dias, ele também esteve prostrado diante do Pai. Aí veio o diabo para querer convencer ele do seguinte: olha, todos os reinos do mundo e a glória deles eu dou a quem eu quero. Jesus, se prostra diante de mim. Se você me adorares, eu te darei tudo isso, Jesus. Mas o diabo, você sabe, né? O diabo, ele é o pai da mentira. O diabo, ele é um enganador, ele é um embusteiro. As suas promessas são promessas falsas, são falsas promessas. O diabo, ele é o pai da fake news. O diabo, ele é o pai da fake news. O diabo é o pai da mentira. E o diabo dizendo para Jesus Cristo: mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí você vê, né? Você acha mesmo que Jesus ia deixar de se prostrar diante do Pai para querer se prostrar diante do diabo? O próprio Pai, na palavra, ele diz: minha prata, diz o Senhor, porque do Senhor é a sua terra, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Você acha mesmo que Jesus Cristo, sabendo que o verdadeiro dono dos céus e da terra, do ouro e de tudo que há nos céus e na terra, no universo, você acha mesmo que Jesus Cristo ele ia largar o Pai para ficar com... largar o Pai da verdade para ficar com o Pai da mentira? Jamais, né? Mas tem pessoas que estão largando o Pai da verdade para ficar com o Pai da mentira. Existem pessoas que estão largando a Deus, deixando de se prostrar diante de Deus para se prostrar diante do diabo. Quer ver um exemplo? O apóstolo Paulo, ele fala que aquele que presta cultos a ídolos não presta cultos a deuses, mas a demônios. Quem presta culto a ídolos não presta culto a deuses, mas demônios. Então há pessoas que estão deixando de se prostrar diante de Deus e só de Deus para se prostrar diante de quê? De ídolos. Lembrando que ídolo não trata-se apenas de imagem de esculturas, não. Segundo a palavra,
Ídolo é tudo aquilo que substitui a Deus. Quando a pessoa ela coloca Deus em segundo plano, ela está, infelizmente, ela está sendo um idólatra daquilo que ela está colocando em primeiro plano na sua vida. Existem pessoas que colocam, por exemplo, o casamento, no caso o marido, a esposa, os filhos, colocam o trabalho, colocam o seu carro, a sua casa. Ídolo não é só aquilo que é feito por mãos de homens, feito de barro, de gesso, de pedra, de metal, não. O ídolo pode ser, como eu disse ainda agora, o ídolo pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser os filhos, pode ser o seu trabalho, pode ser o seu dinheiro. Jesus Cristo ele disse, não pode servir a dois senhores, ou há de servir a um e desagradar a outro, há de desagradar a um para agradar a outro, não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então tem pessoas que idolatram o dinheiro, tem o dinheiro como seu Deus. E aí o diabo fez essa proposta, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus ele estava prostrado diante de quem lá no Getsemane? Diante de Deus o Pai. E o que ele falou para o Pai? Pai, se possível passe de mim este cálice. Porém, todavia seja feita a tua vontade. Jesus Cristo ele já tinha feito a vontade do Pai antes do Getsemane. Aliás, até ali ele estava fazendo a vontade do Pai. E quando ele fez a oração no Getsemane, quando ele disse que todavia seja feita a tua vontade, ele deixou bem claro o seguinte: desde quando eu cheguei aqui na terra, eu tenho feito a tua vontade, ó Pai. E eu estou disposto a continuar fazendo a tua vontade. Deus ele fala contigo por meio desta palavra o seguinte: filho, filha, continue fazendo a minha vontade. Ainda que você esteja no deserto da vida profissional ou financeira, ou do casamento, ou da vida física, você que está aí talvez com uma enfermidade, com alguma doença, seja qual for o problema que você esteja enfrentando, Deus ele fala contigo: continue fazendo a minha vontade. Continue estando no centro da minha vontade. Continue fazendo aquilo que eu tenho requerido de você. Pois uma vez que você se submete à minha vontade, saiba todas as coisas, inclusive as coisas ruins. Você já deve ter ouvido a frase que eu vou dizer agora: há males que vêm para bem. Há males que vêm para bem. Tem coisas que acontecem na nossa vida de ruim que contribuem para o nosso bem. É como Jesus Cristo ele disse aos seus discípulos: o que eu faço agora, vocês não entendem. Vocês não estão entendendo nada, né? Mas mais adiante vocês vão entender do porquê de eu estar fazendo isto. Então, você que está ouvindo essa palavra, ainda que você esteja no deserto, não dê ouvidos ao diabo. Não aceite a proposta de Satanás. Rejeite os pratos do diabo, os pratos de lentilha. Rejeita. O diabo ele vai vir com pratos, ele vai vir com ofertas, ele vai te fazer ofertas, como fez a Jesus. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. O diabo quer isso, o diabo ele quer que o ser humano o adore. O adore em troca, sabe de quê? Em troca de reinos, de glória. É por isso que tanto se fala, né, a respeito de pessoas famosas. Ah, fulano fez pacto, fulana fez pacto. Bem, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Mas se fala muito sobre isso, né? Ah, fulano que é famoso. Ah, certamente fez pacto. Certamente fez pacto. E é verdade, tem muita gente que fez pacto mesmo. Pacto lá no terreiro, pacto lá na feitiçaria, lá na bruxaria. Tem muita gente que fez pacto mesmo com Satanás, mesmo com Lúcifer, com Belzebu, para alcançar fama, glória. Isso aí é fato. Isso aí é fato. Isso aí não é algo apenas da imaginação coletiva, não. Isso aí é fato. Tem pessoas que têm fama, têm glória. Por quê?
porque tomaram a decisão de se prostrarem diante do diabo, de adorar ao diabo. Lembrando que existem duas formas da pessoa adorar ao diabo: de maneira direta, diretamente, se declarando ser dele, e existe a forma da pessoa adorar o diabo de maneira indireta. O que seria adorar o diabo de maneira indireta? É quando a pessoa ela coloca qualquer coisa à frente de Deus na sua vida. Quando uma pessoa coloca qualquer coisa no lugar de Deus, quando a pessoa ela não coloca Deus em primeiro lugar, mas coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus em primeiro lugar, essa pessoa, sem saber, ela está adorando o diabo. A pessoa, sem saber, ela está sendo adoradora do diabo. Indiretamente. Ou seja, a pessoa ela está fazendo a vontade do diabo. Porque o que é adoração? Adoração é o seguinte: adoração é quando você coloca um objeto ou uma pessoa como centro de tudo na sua vida. Quando você coloca toda a tua atenção em uma coisa, isso é adoração. Tem gente que acha que adoração é bater palma e cantar louvores apenas. Não. Não. Lembrando que a palavra fala que muitos batem palma e cantam louvores, mas o coração está longe. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. Então, adoração é quando a pessoa ela coloca todo o seu coração. Como está escrito, né? Adorarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Quando a pessoa ela coloca toda a sua vida, quando a pessoa ela coloca todo o foco, toda a sua atenção em uma determinada coisa, qual é o nome disso? Adoração. Adoração é isso. E tem pessoas que estão adorando o diabo indiretamente. A pessoa não vai chegar diante do público e vai dizer: eu adoro o diabo. A pessoa não vai falar isso. A pessoa não vai falar que adora o diabo abertamente. Ninguém. Tem muita gente que em sã consciência não vai dizer: eu adorar o diabo? Como assim eu adoro o diabo? Você não adora. A pessoa não adora o diabo diretamente, mas indiretamente a pessoa está adorando o diabo. Quando ela coloca qualquer coisa acima de Deus, ela já está adorando o diabo. Adorando o diabo em que sentido? No sentido de fazer a vontade do diabo. Porque essa é a vontade do diabo. Que a pessoa coloque qualquer coisa à frente de Deus. Deus tem que ser, o último do último. Ou seja, o diabo ele quer que as pessoas coloquem Deus como o último, o que fica lá no final da fila. Mas Jesus Cristo, ao estar no deserto, ele não se prostrou diante do diabo. Não se prostrou. E aí ele chegou para o diabo e ele disse aqui, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. A pessoa não pode servir a dois senhores. A pessoa não pode servir a Deus e a mulher, a Deus e ao marido, a Deus e os filhos, a Deus e o seu trabalho, a Deus e as coisas que tem, a Deus e o dinheiro. A pessoa não pode ter dois senhores. Só pode ter um Senhor, e esse Senhor tem que ser Deus, o Criador dos céus e da terra. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Ele irás prestar culto. O que é prestar culto? Prestar culto é exatamente isso aqui: servir. É servir. É fazer a vontade de Deus. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então veja, seja no deserto ou seja lá no Getsemane, Jesus Cristo ele fez o quê? O que ele fez? Ele chegou diante do Pai e ele disse: que todavia seja feita a tua vontade. E aí a vontade de Deus se cumpriu na vida do Senhor Jesus. Literalmente se cumpriu. Ele passou o que tinha que passar. Mas é aquela típica frase, né? Aquela frase popular que eu falei ainda agora: há males que vêm para bem. Todo o sofrimento do qual Jesus Cristo ele passou contribuiu para que ele chegasse no lugar de honra. Hoje Jesus Cristo ele está onde? No lugar mais alto, no lugar mais elevado do universo.
no lugar de maior destaque que um ser espiritual poderia ter. Ele está assentado num trono de glória. E logo ele vem. Logo ele vem nas nuvens dos céus com poder e grande glória, para buscar aqueles que fazem a vontade do Pai, que não fazem a sua vontade, mas fazem a vontade do Pai. Que fazem a vontade do Pai, da qual é boa, agradável e perfeita. Você precisa buscar fazer a vontade do Pai. E de hoje em diante você tenha essa consciência, você tenha esse entendimento. A partir de hoje eu vou fazer só a vontade do meu Pai. Só a vontade do meu Pai. Não vou fazer mais as minhas vontades, não vou fazer mais as vontades do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, ou de quem quer que seja aqui da terra. O apóstolo Paulo ele disse assim: e fui eu agora chamado para agradar a homens ou para agradar a Deus? E Pedro e João estava pregando, anunciando a salvação, proclamando o nome de Cristo, o nome do Senhor. E aí chegaram os religiosos da sua época, os sacerdotes do templo, e chegaram para Jesus e disseram assim para ele assim: não falem mais nesse nome, não fale mais nesse nome, nesse tal de Jesus. E aí Pedro virou para os religiosos da sua época, para os sacerdotes do templo, e ele chegou e falou assim: antes convém agradar a Deus do que agradar a vós. Antes convém agradar a Deus do que agradar aos homens. Você venha ter essa postura de hoje em diante. De hoje em diante, que você venha ter essa postura diante de todos. Antes convém agradar a Deus do que agradar o meu marido, a minha esposa, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, os meus irmãos, a minha mãe, o meu pai. Antes convém agradar a Deus, antes convém agradar ao meu Senhor. De hoje em diante você vai ter essa postura de agradar o teu Deus, o teu Senhor. Você vai passar por situações dificultosas, situações difíceis, mas Deus estará contigo em todo o tempo. Como o próprio Senhor mesmo ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que você venha ser levado, conduzido para o deserto, lembrando que deserto é a escola de profeta. Só passa pelo deserto quem está indo para Canaã. Só passa pelo deserto quem está indo para a terra que mana leite e mel. Jesus Cristo passou pelo deserto, Jesus Cristo foi cuspido, foi humilhado, foi desprezado. Jesus Cristo açoitaram ele, deram bofetadas na cara dele, mas houve um momento, houve um tempo, chegou um momento de que Jesus Cristo ele foi exaltado pelo Pai. Deus ele vai te exaltar. Deus ele vai fazer com que a boa, perfeita e agradável vontade dele se cumpra na tua vida. Ainda aqui no tempo presente, e ele fala, com perseguições. Ele disse, porque não há ninguém que tenha deixado, tá? Não é abandonar não, é deixar. Porque não há ninguém que tenha deixado esposa, filhos, pai, mãe, propriedades, bens, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, com perseguições no tempo presente e no futuro, a vida eterna. Vai ter lutas? Sempre vai ter, não tem jeito. É guerra, sempre vai ter. Mas o Senhor ele te garante que aqui mesmo, no tempo presente, você vai receber 100 vezes mais. Você vai ser honrado por ele, porque ele diz: aquele que me serviu, o Pai honrará. Então, de hoje em diante, ainda que o Espírito de Deus te conduza para o deserto, ainda que você esteja no deserto, não dê ouvidos à voz do diabo. Não se prostre diante do diabo. Não se prostre diante das coisas que o diabo quer te oferecer. Não se prostre. Rejeite.
Chega para o diabo e diga assim: vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás, ou seja, tenha somente a Deus como centro de tudo, e só a Ele servirás, só a Ele, o Senhor, prestarás culto. Fale assim com o diabo. Toda vez que o diabo vier te oferecer qualquer coisa, use esse versículo contra ele. Use esse versículo. Qual versículo, pastor? Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo de número 10. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Toda vez que o diabo vier com qualquer tentação, com qualquer coisa, basta você recitar capítulo 4 de Mateus, versículo 10. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, ou seja, ao Senhor teu Deus terás o que? Total atenção, dedicação. Só a Ele servirás, ou seja, só a Ele, o Senhor, irás prestar culto. E aí pode ter certeza, na mesma hora o diabo vai colocar o rabinho entre as pernas e vai embora. E aí sabe o que vai acontecer após você mandar o diabo embora da tua vida? Depois da situação de tentação? E eis que chegaram os anjos e o serviram. Os anjos chegaram lá do deserto e serviram Jesus. Os anjos chegaram lá no Getsemane também e serviram a Jesus. Serviram Jesus. Não é o que está escrito? Para eu terminar essa palavra aqui. Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto. Lá no deserto, o diabo queria que ele se prostrasse diante dele. O diabo queria que Jesus se prostrasse diante dele. E Jesus não se prostrou diante do diabo. Ele ficou 40 dias se prostrando diante do Pai. E no final dos 40 dias, o diabo queria que Jesus deixasse de se prostrar diante do Pai para se prostrar diante dele. Mas Jesus ele falou, vai-te, Satanás. Está escrito, adorarás o seu teu Deus e só a Ele servirás. No Getsemane, diz aqui a palavra aqui, ó. Olha só o versículo 38, Mateus 26, 38. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus Cristo estava com a alma, sabe, triste, extremamente triste, com a alma cheia de tristeza. E aí o que ele foi fazer? Ele foi se prostrar diante do Pai. Ele colocou o rosto no pó. Ele foi fazer como diz lá no livro de Lamentações. Coloque o rosto no pó e quem sabe assim para ti haverá esperança. Jesus Cristo foi lá, colocou o rosto no pó e falou, Pai, se possível passe de mim este cálice. Eu não quero que a presença do Senhor fique distante. Eu não quero que o Senhor se afaste de mim. Eu passo por tudo nessa vida. Eu estou disposto a passar por tudo nessa vida. Eu estou disposto a passar por tudo pela humanidade. Menos ter a ausência do Senhor. Mas foi isso que aconteceu. O Pai se afastou do Filho por causa dos pecados da humanidade. Mas mesmo com todo o sofrimento e toda a dor, ainda assim, Jesus Cristo, ele não desceu da cruz. Porque disseram para ele, desce da cruz. Desce, ué, você não falou que é o Salvador? Então desce da cruz. Aí creremos que tu és de fato o Messias. Desce da cruz. Ele não desceu da cruz. Ele foi até o fim. E Deus ele fala contigo nesse momento. Filho, filha, vai até o fim. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Ou seja, persevera em me seguir até o fim.
Essa tem que ser a nossa oração. Essa é a minha oração, que eu sempre faço. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 6, versículo de número 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Tanto aí na terra como aqui, ó. Tanto aqui em mim como é feita aí nos céus. A tua vontade que é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E essa tem que ser a nossa oração. É a oração que ele nos ensinou, né? Venha teu reino e seja feita a tua vontade. Não é venha teu reino e seja feita a minha vontade. Tá bom, Senhor? Seja feita a minha vontade. Ó, se não fizer a minha vontade, ó, tô saindo fora, hein? Tô abandonando a tua presença se o Senhor não atender aquilo que eu quero. Se o Senhor não me atender, então eu vou largar tudo. Vou voltar para o mundo, vou voltar para a bebedice, para a prostituição, para as coisas erradas. Eu vou me debandear. Eu vou para o lado do diabo novamente se o Senhor não me atender. Tem pessoas que só faltam falar assim com Deus. Existem pessoas que só faltam falar assim com o Senhor. Se o Senhor não me atender, ó, estou abandonando a tua presença, estou saindo fora. Tem pessoas que não falam isso. Não falam, mas acabam tendo essa atitude. Porque Deus não respondeu a pessoa na hora que ela esperava responder. O que ela faz? Ela abandona a presença de Deus. Não abandone a presença de Deus. Seja no deserto ou seja no jardim, porque Jesus estava lá no jardim, né? Em Getsemane era um jardim. Jardim das Oliveiras, né? Monte das Oliveiras. Jardim do Getsemane. Uma hora ele estava no deserto. Mas no deserto ele não negou o Pai. E no Getsemane também ele não negou o Pai. Então seja no deserto ou seja no jardim, não negue o Pai. Não negue. Se o Senhor ele não te der aquilo que você tem pedido na hora que você quer, então eu vou abandonar a tua presença. É claro, você não vai falar isso. Como muitos não falam, mas as atitudes dizem tudo, né? Uma atitude vale mais do que 1000 palavras. A pessoa não fala, mas a atitude dela já mostra. A pessoa com a sua atitude ela demonstra que Deus não é o primeiro na vida dela. Porque se fosse, ela passaria pelo processo. Pelo processo. Só suporta o processo quem conhece o propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus ele quer te honrar. Deus ele quer, sabe, te honrar. Assim como honrou o Filho Jesus, o seu Filho Jesus. Mas você precisa continuar se submetendo à vontade do Senhor. Que você fique com esta palavra. Até aqui, né? Até aqui. Até que o Senhor manda entregar. Que você fique com esta palavra. E que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Glória a Deus, seja no deserto ou seja no jardim. Que todavia seja feita a tua vontade. Vontade essa que é boa, agradável e perfeita. E só uma coisa antes que eu esqueça, né? Antes de terminar. Quando você ora a Deus, ele pode dizer sim, ele pode dizer não, ou ele pode dizer espera. Talvez ele esteja dizendo para você, espera. Ou talvez para algo que você pediu, ele já disse para você não e você insiste em querer. Sendo que se ele te der, não vai te fazer bem. O que você está pedindo não está dentro da vontade dele. Então vai te fazer mal. Deus ele faz assim. Quando você ora a ele, ou ele te diz sim, ou ele te diz não, ou ele te diz espera. Talvez ele esteja dizendo espera, filho, espera, filha. Ou talvez ele já te disse não e você está insistindo em querer aquilo que Deus já disse não. Lembre-se, Deus ele é pai. Como falo, né? Deus é pai, Deus não é padrasto. Como se padrasto não prestasse, né, gente? Coitado dos padrastos.
Mas Deus, Ele sabe. Ele sabe o que é melhor para você, porque Deus, Ele vê. Deus está vendo a tua vida lá na frente, daqui a 5 anos, ou até menos. Daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Deus está vendo tudo lá na frente. Então Ele sabe o que é melhor para você. Permaneça no centro da vontade de Deus e pode ter certeza que o governo de Deus, o reino de Deus, que é de paz, de justiça e de alegria, Ele virá sobre ti no tempo oportuno. Como diz Eclesiastes capítulo 3, né? Um tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas. No tempo de Deus, a coisa vai acontecer. Você vai ser honrado pelo Senhor. Desde que você permaneça no centro da vontade do Senhor. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar terminando, mas antes de terminar eu quero orar pelos semeadores do Deus vivo, tá bom? Deixa eu orar nesse momento. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar poderosamente a todos os semeadores do Deus vivo. Faz os teus filhos serem prósperos, ó Pai, mais do que já tem sido. Faz, meu Deus, os teus filhos conseguirem pagar as suas contas, as suas dívidas. Abre, meu Deus, a porta de emprego para o desempregado. Aquele que precisa, meu Deus, de prosperidade para o seu trabalho, pessoas que trabalham por conta própria, um empreendedor, um microempreendedor, um empresário, sim, um pensionista. Sim, meu Pai, que no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que os Teus filhos sejam abençoados pela bênção da qual não acrescenta dores. Peço nesse momento, meu Deus, por aqueles que têm o desejo de contribuir com esse ministério. Dê a semente aos que têm um desejo sincero de contribuir, meu Pai. E prospera a todos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou estar terminando. Você que quer fazer a doação para o ministério, a chave Pix é 21 979 99 3686. 21 979 99 3686. Depois de você fazer o seu depósito, de fazer a sua doação, você vai tirar um print e vai enviar para o WhatsApp, que é o mesmo número da chave Pix. 21 979 99 3686. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando. E é claro, né, depois que você mandar o comprovante, nós vamos pegar o seu nome, vamos colocar no livro de oração dos semeadores do Deus vivo e vamos estar orando manhã, tarde, noite, pelas madrugadas, para que Deus abençoe a sua vida profissional, financeira e também todas as áreas. Em nome de Jesus. Pois bem, eu vou estar encerrando. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé. Amém. E graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo é conosco. Por isso, vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira da nossa vitória. Um grande abraço. Fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor Jesus. Perseverem na fé, perseverem em manter o Espírito Santo dentro de vós, de buscar o Espírito Santo. Perseverem até o fim, porque quem perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Compartilhe essa live com 7 pessoas, com 10 pessoas, com 12 pessoas, com o maior número possível de pessoas. Abençoe vidas, porque quem é salvo quer salvar, quem já foi ajudado e se sente grato, quer ajudar, né, quer contribuir para que almas sejam alcançadas pelo Senhor. Então faça isso. Compartilhe esse vídeo, abençoe vidas e receba o galardão de profeta. Até mais tarde, no horário de meia-noite, com a permissão do Senhor, tá? Se Deus permitir, mais tarde, à meia-noite eu estou de volta.
Deus abençoe, muita luz, graça e paz. Antes que eu esqueça, né? Antes que eu esqueça, depois eu explico, tá bom? É isso aí, Deus abençoe. Eu ia falar algo aqui, mas deixa para a próxima live. Deus abençoe, muita luz, graça e paz.